Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de indicação de literatura nacional e eu tenho um livro muito diferente que me fez sair da minha zona de conforto de leitura para indicar para vocês. Mas antes de falar qual é o livro, qual é a indicação, que livro foi esse que me surpreendeu tanto, eu queria deixar aqui uma pergunta. E se você tivesse a chance de recomeçar? Você mudaria o que na sua vida? Você aprimoraria o que? Você estudaria o que? Você trabalharia com o que? Suas relações sociais seriam diferentes? Então, conforme eu for falando desse livro para vocês, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Então, o livro que me fez refletir sobre essas questões todas é Até Quando? O Vai e Vem, da Christiane de Marville. Esse é o volume 1, é a parte 1 dessa história. E vocês vão entender no decorrer aí da minha explicação, dos meus comentários, o porquê do título. É a parte 1. Até Quando? O Vai e Vem é um romance ficcional que me lembra muito aspectos do romance de formação. É interessante que é um livro ligado à questão do inconsciente, da memória e da questão de outras vidas, né? O que você faria se você tivesse a chance de retornar à Terra várias vezes para melhorar em vários aspectos, né? Ou para almejar várias coisas. Então, é um livro que por mais que seja um livro de ficção, né, um romance ficcional, você consegue refletir muito. E o que eu achei mais interessante foi isso. Então aí está um dos motivos de sair da minha zona de conforto em relação à leitura, que eu nunca tinha lido nada parecido. A Christiane de Marville tem dupla nacionalidade, brasileira e francesa. E os livros da Christiane são conhecidos em vários países, eu achei isso muito interessante, conforme eu fui lendo mais sobre ela. E ela é graduada, mestre e doutora em psicologia. Então a gente vê muitos traços da psicologia e da psicanálise nesse livro aqui. Um dos motivos também de eu ter falado, né, que foi diferente pra mim, que foi uma experiência sensacional ler uma história tão diferente, a gente encontra aqui aspectos ligados a essas áreas. A escrita da Christiane é muito boa. É uma escrita fácil, várias marcações eu fiz no livro, porque tem muitos acontecimentos aqui que eu quis linkar, né? Eu fui marcando para linkar no final com essa questão da evolução do personagem, né? Do nosso protagonista, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E esse livro foi publicado pela Chiado Editora e nessa edição nós temos diversas ilustrações que remetem à história, tá? Então, próxima aqui, que são bem interessantes também. Aqui mais uma. Né? A cada final de capítulo a gente tem uma ilustração. Ao todo são 35 capítulos que compõem esse livro e agora a gente vai começar a falar sobre a história em si. Nós temos aqui nesse livro o João, que é o nosso protagonista. Eu vou me atentar somente ao João, porque ele é a peça-chave de toda essa história. Nós temos diversos outros personagens, como a Joana, como a Paula, como o Miguel, que são importantíssimos para a história, mas vocês vão entender o porquê de eu focar no João agora. E com certeza, quando vocês forem ler o livro, vocês vão se identificar com outros, mas eu super me identifiquei com o protagonista, porque foi ele que me chamou mais atenção. Logo no começo, o João é apresentado para nós como um operário, que é ambicioso. Na verdade, eu nem digo ambicioso na questão de lutar para conseguir algo, mas na questão de ter inveja de quem tem, sabe? Ele era operário, trabalhava numa obra e o seu chefe, ele tinha muita inveja do seu chefe Mário. João não era de muitas amizades, então a gente já começa a história tendo o João como um cara não muito legal. As coisas vão mudando no decorrer da história. Logo no final aí do capítulo, João morre. E não é um spoiler, porque isso vai acontecer em todo o decorrer da narrativa. Como assim, Kelly? Ele morre várias vezes? Sim, é aí que a gente tem a questão das outras vidas, né? Que eu achei mais sensacional. Como eu falei, eu nunca tinha lido nada do tipo e eu achei muito bacana poder conhecer mais sobre isso.
né? Sobre essa ideia de morrer, ir para um plano e poder retornar, buscando sempre ser uma pessoa melhor, consertando os erros do passado. Então o João retorna diversas vezes. Ele retorna como professor universitário, ele retorna como um cuidador de um cachorro de uma família rica, que inclusive é interessante porque logo no início ele não gostava de animais, né? Nas primeiras vindas aí, ele não gostava de animais, e depois ele é obrigado a trabalhar com o cachorro e ele vai adquirindo um amor pelo animal. Ele volta também como um grande empresário de uma família rica. Sempre quando o João morre, né, quando ele parte dessa vida, ele vai para um outro plano. E o que tem ali? Ali tem o salão minêmico. Essa palavra minêmico remete à psicanálise, à psicologia, que quer dizer memórias. Então, o salão de memórias é um armazém de memórias. Ali João tem toda a oportunidade de refletir sobre o que ele fez e o que ele pode fazer na outra vida para ser uma pessoa melhor. E para isso, então, antes de voltar à Terra, ele precisa beber a água do esquecimento, uma espécie de água que apaga a memória de tudo que ele viveu antes e retorna sem lembrar das coisas que ele tinha vivido. E a cada volta de João, ele reencontra as pessoas que ele já tinha vivido antigamente. A gente tem essa sensação, né? É engraçado que eu fui lembrando que às vezes a gente para e fala, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E às vezes você não consegue lembrar de onde você conhece, né? Ou às vezes você tá conhecendo a pessoa, mas parece que você conhece ela há tanto tempo, porque há ali um entrosamento tão grande, né? E eu comecei a linkar várias coisas quando eu fui lendo esse livro. Então, quando João retorna, ele reencontra essas pessoas sem saber, né, que ele já tinha vivido com elas e sem elas também saberem que tinham vivido com ele. Só que ele retorna com outro ofício, em outra classe social, e essas pessoas também. Então ele reencontra esses personagens, esses outros personagens que eu comentei no início, ele reencontra como amigos, familiares, como alunos, porque ele também foi, em uma volta dele aí, ele foi professor universitário. Então ele reencontra essas pessoas em diversos momentos da vida, das vidas, né? E eu achei isso muito bacana. E conforme a gente vai lendo, a gente vai acompanhando toda a evolução do João, do nosso protagonista. Toda vez que João parte desta vida, né, que ele vai para esse armazém de memórias e ele vai linkando ali, escolhendo, refletindo as coisas que ele viveu, o que ele precisa melhorar, como ele quer voltar para a Terra, né? Só que é claro que ele quase nunca ali volta do jeitinho que ele imaginou, né, que ele poderia voltar. Toda vez então que ele vai para esse lugar, ele consegue refletir sobre quem ele foi, se ele aproveitou a vida, se ele prejudicou alguém, se ele ajudou alguém, se ele foi uma boa pessoa ou se ele foi uma pessoa ruim. Então, o que eu mais achei interessante nesse livro, nesse vai e vem, né, tá aí a questão do título, o vai e vem, porque ele parte desta vida e ele volta, ele vem de novo. E ele tem essa chance de mudar cada vez que ele volta, né? E eu acho que isso vai muito da gente também. Aqui mesmo, quantas vezes, como eu perguntei, como seria bom se a gente tivesse a chance de recomeçar? E aqui mesmo nós temos essa chance de recomeçar, de se reinventar, de mudar, né? De refletir sobre quem nós somos. Então, essa história me proporcionou inúmeras reflexões, que inclusive eu anotei muita coisa sobre. Foi uma experiência muito boa. Esse até quando, né? Até quando ele vai precisar retornar à Terra porque ele não aproveitou, porque ele não viveu bem, porque ele não amou o suficiente, porque ele não ajudou o próximo o suficiente. Até quando ele vai ter que ficar retornando para melhorar o seu passado? O final da história, dessa história aqui, né, que de certa forma a gente pode dizer que não fecha completamente, porque vai ter a continuidade na parte 2. A gente se depara com um acontecimento muito inusitado, que eu não vou contar qual é, para não estragar a surpresa de quem desejar ler o livro. A gente vê o João ali num momento bem complicado, bem conturbado, após uma partida dele dessa vida, né? Quando ele chega ali, quando ele está indo para o salão minêmico, quando ele está indo para o armazém de memórias.
ele passa por uma situação bem esquisita, bem complicada e bem perturbadora, podemos dizer assim, que faz ele também refletir muito novamente. Então, a gente vê aqui o João, o nosso protagonista, em um constante processo de reflexão sobre quem ele foi e sobre quem ele quer ser, né? Eu acho que isso foi muito bacana. A Cristiane de Morville acertou em cheio na construção do João, na construção desse personagem, que eu já posso falar que é um personagem que eu gostei muito. E é muito bom quando a gente vê personagens tão bem construídos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo escritores acertando em cheio na construção deles. Então, pessoal, eu já queria aqui deixar minha indicação de literatura nacional contemporânea, bem diferente do que eu estava habituada a ler, e foi uma experiência tão boa. Eu até mandei um e-mail para a escritora comentando sobre isso, que eu tinha gostado muito por ter saído da minha zona de conforto e ter lido algo tão diferente e que me proporcionou inúmeras reflexões. A escrita da Cristiane é muito boa, até pelo fato dessas idas e vindas, né, o vai e vem do João, mostrar pra gente os seus avanços, né, as suas reflexões. Então, eu gostei muito desse livro. Caso você se interesse em comprar esse livro, os links para a compra estarão aqui embaixo na descrição. Lembrando que toda vez que você compra um livro nacional, você está apoiando a literatura nacional, né? Toda vez que você compra e lê literatura nacional contemporânea, você está ajudando os escritores nacionais a crescerem cada vez mais. Então a dica de hoje foi esse livro, Até Quando, Vai e Vem. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.